A paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para estudar um pouco na palavra de Deus. E hoje eu quero ler com você Daniel capítulo 3, versículo 1, que diz assim: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. A Bíblia nos relata essa história que o rei Nabucodonosor levantou, fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados. O ouro representa riqueza. O ouro é um dos metais mais preciosos que tem. Então o rei fez uma estátua de ouro. Eu acredito que aquela estátua era a própria imagem dele. E a Bíblia nos fala que ele deu ordem para que reunisse todos os príncipes, os principais lideranças, né? Príncipes, os tesoureiros, conselheiros, governador, todos para a cerimônia de consagração daquela estátua que o rei tinha feito. E ele ordenou para que o arauto viesse a pregoar e ordenar aos povos, tribos, línguas e nações para que quando tocasse, quando o povo ouvisse o som de todos os instrumentos, todas as músicas, todo tipo de música, era para eles se prostrar e adorar a imagem que o rei tinha feito, né? E a Bíblia nos fala que naquele mesmo instante chegaram os caldeus e acusaram Sadraque, Mesaque e Abednego diante do rei. Disse para o rei que tinha uns judeus a qual o rei tinha constituído sobre os negócios do reino, que não estava lá, ou seja, ele disse para o rei que tinha uma das lideranças que não estava lá, era Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele foi lá para dedurar, para entregar nossos irmãos, porque nossos irmãos não se prostraram diante da imagem que o rei levantou, que o rei fez. Então o rei ficou muito irado e mandou chamar, trazer à presença dele Sadraque, Mesaque e Abednego, porque o rei queria tirar aquela história limpa. O rei queria saber como assim ele tinha dado uma ordem, ele tinha feito um decreto para que todos se prostrassem diante da imagem dele. O rei Nabucodonosor tinha domínio das pessoas. Então aqueles homens disse para o rei que Sadraque, Mesaque e Abednego não fizeram caso do rei, não prostraram diante da imagem que ele fez e nem adoravam os deuses dele. Aqueles homens entregaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem sabe aqueles homens fizeram isso porque tinha raiva, ódio de nossos irmãos. E aqueles homens eram idólatras, pessoas que têm um sentimento fora do normal por alguém, então ele está disposto a entregar, a prejudicar, a entregar mesmo, porque eles estavam dispostos por causa desse carinho excessivo que ele tinha pelo rei. Isso é uma idolatria, isso é abominável aos olhos do Senhor. Aqueles homens eram homens idólatras. Eles entregaram, eles não estavam preocupados se nossos irmãos Sadraque, Mesaque e Abednego iriam ser queimados, iriam ser prejudicados. Eles não estavam nem aí para isso. Eles não se importaram se os nossos irmãos iriam se queimar no fogo. Eles entregaram eles para o rei. E o rei mandou chamar eles, trouxeram eles à presença do rei. O rei perguntou para eles se era de propósito, que eles estavam fazendo aquilo, queria dar uma chance para eles, disse para eles o seguinte, queria dar mais uma oportunidade, iria mandar tocar de novo as músicas, todos os tipos de música, e era bom eles se prostrar e adorar. Mas naquele momento, Sadraque, Mesaque e Abednego, homens de coragem, homens de fé, que não negaram a fé, disseram as verdades que o rei precisava escutar, que o rei precisava ouvir, pregou para ele, disse para ele que não iria responder. E não iria responder a respeito desse negócio. E o rei disse para ele que queria saber quem era o Deus que iria livrar eles da mão dele.
Queria saber se eles não se prostrassem. O rei falou para Sadraque, Mesaque e Abednego, se eles não se prostrassem, se eles iriam ser lançados na fornalha. Isso soou como um tom de ameaça. Se vocês não se prostrar, ele quis dizer isso. Se eles não se prostrassem, iria jogá-los na fornalha. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego falou as verdades para ele. Falou para ele que não iria responder sobre esse assunto. E ele disse, ó, o nosso Deus a quem nós servimos é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Ele disse, olha, o nosso Deus vai livrar nós da fornalha e da tua mão também. Porque o rei tinha falado para ele que queria ver quem era o Deus que iria fazer, livrar eles da mão deles. Ele disse, Sadraque, Mesaque e Abednego disse para ele que o nosso Deus iria livrar eles da mão do rei. E aí ainda disse mais, versículo 18, e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos ao teu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaram. Foram homens de coragem, foram homens que disseram as verdades para o rei Nabucodonosor. O que eu quero dizer aqui para você é que existe aquelas pessoas que fazem uma boa imagem de pessoas má, uma boa imagem de pessoas que transgressor da lei, uma boa imagem daqueles que violam o mandamento. A Bíblia diz que não era para adorar nenhum tipo de imagem, nem no que há em cima do céu, nem que há embaixo na terra, ou seja, nem do homem terreno, nem do homem espiritual. A Bíblia nos diz que não pode. Então Sadraque, Mesaque e Abednego eram homens fiéis, eram homens que não negou a fé, eram homens que estavam dispostos a morrer por amor à palavra de Deus, por amor ao que é certo. E é isso que eu quero dizer para vocês, que existe aquelas pessoas que fazem uma boa imagem de pessoas perversas, pessoas corrompidas, pessoas que violam a lei, pessoas que é um transgressor da lei, dos mandamentos do Senhor. Nabucodonosor fez uma imagem boa, uma imagem de ouro, quem sabe dele mesmo. E eu quero falar para você que aqueles homens que receberam uma ordem para jogar, lançar Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, também eram homens idólatras, também eram homens que temiam o rei, porque se eles não obedecessem a ordem do rei, eles seriam lançados. Então antes eles temeram ao homem. E eu quero dizer para você que quando os nossos irmãos foram lançados na fornalha, o rei ficou lá sentado para assistir a cena, para ver eles serem queimados, para ver eles serem destruídos. É isso que o inimigo faz com aqueles que não é de acordo com as leis deles. O mundo persegue mesmo, o mundo usa pessoas, quem sabe, com pensamento de destruir aqueles que adoram somente a Deus. Nabucodonosor ficou irado, ficou furioso. Por quê? Porque nossos irmãos recusou fazer o que ele tinha ordenado, recusou obedecer uma ordem do rei. Então o diabo usou Nabucodonosor com o pensamento de exterminar, de aniquilar a geração de adoradores. E eu quero dizer para você que existe sim aquelas pessoas que fazem uma boa imagem daqueles que adulteram a lei, daqueles que são transgressor da lei, de pessoas más, de pessoas corruptas. Existem aquelas pessoas que fazem uma boa imagem. Foi o que Nabucodonosor estava fazendo. E eu quero dizer para você que Nabucodonosor, ele sentou ali e foi assistir aqueles irmãos serem lançados na fornalha. E de repente Nabucodonosor viu o quarto homem. E ele perguntou, ele ficou sem entender, porque ele perguntou e disse, olha, não eram 3 homens que ele tinha lançado na fornalha, e tinham 4 homens. Então ele foi lá, gritou eles e mandou sair para fora. E ali Nabucodonosor fez novamente um decreto na qual ele dizia
Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo, livrou seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para não servirem e nem adorar algum outro Deus, senão o seu Deus. Então Nabucodonosor fez um novo decreto, ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E Nabucodonosor falou mais, ele disse que a nação, a língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja espedaçado. Ele lançou ali mais um decreto, seja espedaçado, mais um edito. E Sadraque, Mesaque tirou aqueles irmãos da fornalha e fez eles prosperar. O inimigo usou pessoas para estar ali empurrando nossos irmãos para a fornalha, e a intenção era destruir, era queimá-lo, era vê-lo sofrer, mas o Senhor deu o livramento. O Senhor teve misericórdia de Nabucodonosor e ele viu o quarto homem. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que assim como Nabucodonosor, existe aquelas pessoas que fazem uma boa imagem. O ouro representa isso, uma boa imagem daqueles que são perversos, daqueles que são transgressores da lei, daqueles que transgride o mandamento do Senhor. Nabucodonosor transgrediu o mandamento, Nabucodonosor violou a lei, mas Sadraque, Mesaque e Abednego preferiu dizer não para o rei, e serviram somente o Senhor Deus. Eles mostraram para o rei que eles não iriam se prostrar diante daquela imagem que o rei fez, daquela boa imagem que o rei fez, porque aquela imagem era idolatria. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que existe aquelas pessoas que têm um amor excessivo por outra pessoa, um carinho excessivo, e é capaz de maltratar, de empurrar o irmão no fogo, fazer o mal, sem se importar se o irmão vai se queimar, vai se machucar, vai ser prejudicado. Tem aquelas pessoas que não têm o pensamento de entender que isso é errado, que é abominável, isso é idolatria. Quando uma pessoa briga por causa de outra pessoa, ele está sendo um idólatra. Isso é coisa de gente idólatra, brigar um por causa do outro, bater, machucar, maltratar, ofender, empurrar no fogo, dedar como aqueles homens fizeram, entregar os nossos irmãos, porque nossos irmãos não estavam lá entre os que se prostraram. E eu quero dizer para você, o cristão precisa saber o real sentido da palavra idolatria. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos, e até o próximo vídeo, amém?